boa noite. Gorit. Aparece esse Gorit, começa. Então, só para rever um pouquinho só da penúltima aula, só para relembrar vocês, eu acho que vocês estavam presentes, Davi, Luciene e Miguel, sobre inglês, que é a língua franca, né? Vocês estão lembrados o que é uma língua franca? Na penúltima aula, nós tivemos esse conceito do que é língua franca. A língua franca, em inglês, é considerado uma língua franca. O que é isso? Ele é falado na grande maioria dos países mundiais. Ele foi escolhido, né? A língua inglesa foi escolhida como uma das línguas para ser contato e acesso na diversidade. Por exemplo, se tem um determinado lugar, né, numa empresa, num espaço físico, onde tem várias pessoas de países diferentes, eles escolhem uma língua para ser aquela língua única para a comunicação. O inglês foi escolhido como a língua franca. Isso é chamado quando as pessoas de nacionalidades diferentes escolhem uma língua em comum para se comunicarem, para fazerem comércio, para terem uma convivência, aí é chamada língua franca. Então, dentro dessa perspectiva, aí explica muito por que a língua inglesa é muito divulgada, por que a língua inglesa é muito importante. Vocês podem rever o material anterior e como que surgiu, né? Como essa influência da língua inglesa, ela se espalhou pelo mundo a partir dos britânicos, né, da Inglaterra, os britânicos e os americanos, a partir da expansão, né, da colonização. Eles conseguiram, no poder aquisitivo, o poder econômico, dominar a maioria dos países em todos os sentidos, e ela, enquanto língua, também se tornou uma das mais importantes do mundo. Ela está em terceiro lugar. A primeira é o mandarim, depois o espanhol, e a terceira é a língua inglesa. Tá? Então, em função disso, o Enem cobra, né, ou espanhol ou a língua inglesa, reafirmando que a língua inglesa ela é difícil na fluência, né, no falar, mas a gramática, a partir do momento que a gente se envolve, começa a se comunicar, memorizar, ela se torna uma língua mais acessível. Tá? Então, hoje, especificamente, eu tenho passado para vocês algumas dicas. Bia, você pode colocar, por gentileza, aquele PDF, dicas em inglês? Dicas em inglês, a gente fala tips, T-I-P-S, tips. Tá? São algumas dicas, não só para estudar a língua inglesa, mas para estudar qualquer conteúdo, para memorizar qualquer conteúdo. Quando a gente vai fazer uma prova, que seja no Enem, que seja para emprego, o importante é a gente ter, né, essa língua, né, algumas dicasinhas. É a outra, Bia, em PDF. Essa que eu estava olhando. Você falou aula passada e eu abri, mas... Então, hoje nós vamos ver 3 dicas muito fáceis. Então, eu estou passando algumas dicas que eu gosto, para mim, particularmente, eu gosto do aprendizado, porque dá para memorizar. Isso, exatamente, tá? São 3 dicas. Nós vamos passar hoje nuvem de palavras, tá? Mas primeiro eu estou só explicando para vocês que tipo é uma palavrinha bem curtinha, né? Ela significa dica. Eu coloquei 2 frases aí para vocês memorizarem o significado do tip no dicionário Oxford. O dicionário Oxford é um dos dicionários mais importantes da língua inglesa. Como em inglês e em português, a palavrinha tip tem vários significados, vários.
Porém, nesse contexto que nós estamos dando dica, ela tem o significado de dica, tá? É um assunto importante que vai beneficiar todos vocês, tá ok? Pode passar, Bia, por favor. Tá? Então, sempre eu vou trazer algumas dicas de como estudar. How to remember English vocabulário. Como que eu vou relembrar, memorizar o vocabulário inglês? É muita palavra, né? Como que eu vou conseguir? Então, tem algumas pequenas dicas, tá bom? Como how to remember. Como que eu posso memorizar? Você vai aprender, vai memorizar através de dicas, ok? Pode passar, Bia. Bia, pode passar, por favor. Eu passei. É essa aí? Isso, tá. Ok. A tip number one, a dica número 1, é uma famosa que ele normalmente tem duas expressões em inglês. Ela é chamada de word tag ou word cloud. O que é isso? É nuvem de palavras. É uma representação visual, tá? Que é feita em alguns aplicativos na internet, para colocar palavras de valores em determinado tema. Ela é usada para destacar a frequência, o termo de um determinado conteúdo. Tá? Quando que eu uso essa nuvem de palavras? Elas são usadas para vocês conseguirem insight. O que é insight? São algumas memorizações imediatas. Então, na hora que eu coloco aquelas nuvens de palavras, palavrinhas que vão colocando em maior número, aquilo você tem a possibilidade de memorizar. Tá? Essas nuvens de palavras aparecem em site, em blogs, em resumos de estudo. Elas são super úteis, tá? Para colocar as ideias principais dos estudantes. Os professores, normalmente, eles fazem nuvens de palavra para resumir um tema discutido em sala de aula. Ok, Bia? Então, o word tag ou word cloud, nuvens de palavra. Aí, um exemplo de nuvem de palavras. Vamos imaginar que a professora está na aula e pergunta para vocês qual a importância do estudo. À medida que vocês vão falando, estudar é bom pela profissão, estudar é bom para a vida, faz uma diferença no ser humano, tá? Ele transforma as pessoas. Então, essa nuvem de palavras foi feita através de uma aula em que os estudantes foram falando as palavras importantes, né, com relação ao estudo. Então, vocês podem visualizar aí que vida, aluno, profissão, eles estão em destaque. Então, são as mais importantes. E as menorzinhas são vários conceitos que as pessoas, os estudantes falaram com relação ao estudo. Pode passar, Bia. Essa próxima nuvem de palavra é sobre learn inglês, como aprender inglês. Por que aprender inglês? Como aprender inglês? Aí tem algumas palavras grandes. É uma língua international, é uma língua train, de treinar, é uma língua de learn, de aprender, tá? É uma língua de translation, de tradução, é uma língua de professional, de profissão, é uma língua de information, de university. Então, aí tem várias palavrinhas em inglês que está conceituando o que é aprender inglês, tá? Então, eu tinha até pedido para vocês memorizarem, e se vocês quisessem, para uma maneira de vocês guardarem o vocabulário, é vocês tentarem traduzir cada uma dessas palavrinhas. Pega o dicionário, vão aparecer vários significados, mas no sentido de learn English. O que é college? O que é foreign? O que é knowledge?
Essa palavrinha que começa com K é knowledge, o K em inglês a gente não pronuncia. Então, seria interessante, seria muito bom para vocês treinarem, vocês pudessem traduzir essas palavras que foi colocada nessa word cloud, nessa nuvem de palavras. Então, essa é uma dica, tá? Para aprender, memorizar algumas palavrinhas em inglês. E também, por exemplo, vocês tiveram sociologia, com certeza houve várias palavrinhas que a professora falou que vocês gostariam de memorizar. De repente, vocês podem desenhar essa nuvem de palavras. Pega uma folha, coloca sociologia grande e do lado vão colocando as palavrinhas. O formato é à vontade, tá? Tem vários formatos. Se vocês tiverem possibilidade, podem pegar na internet, tem várias configurações, formatos de nuvem de palavras. Bia, por gentileza, pode passar. Elaine? Acho que ela caiu. Vamos esperar só um pouquinho para ela voltar. Aí ela já está voltando. Jubilene, tá ouvindo? Bom que o problema ele traz a técnica, né? Eu não tô te ouvindo. Já caiu, Bia? Ela caiu, o que acontece, né? Isso aí é um problema que acontece porque eu acho que o computador dela esquenta e ela já passa para o computador, mas você vê como é que foi rápido, né? A experiência. Mas eu tô vendo a tela dela aqui, ó. Prática. Ela tá conectando o áudio aí, agora acho que foi. Ah, tá. A internet está instável, o computador desligou, tudo aconteceu. Vamos lá, continuando. Então, nós falamos sobre o primeiro tipo, né, a primeira dica, que é nuvem de palavras, e agora nós temos a dica 2, tá? Escrever as palavrinhas em inglês naqueles bilhetinhos chamados post-it. É uma dica que eu faço na minha vida diária, tá? Que seja em casa, que seja pessoal, né? Eu escrevo, né? E foi provado, sabe, gente, que a partir do momento que a gente vai escrevendo as palavras para memorizar, eu consigo guardar mais. Isso aí já é uma tese, é uma ciência, que você faz um esforço maior. Então, vamos dizer que vocês pegam aquela palavra, aquela nuvem de palavra, vão escrevendo. Eu só consigo estudar escrevendo, memorizar. Então, todas as vezes que eu estou numa palestra, que eu estou no curso, eu vou escrevendo, que sejam palavras, não precisa frases completas, mas a memorização de palavras em inglês, a partir do momento que eu escrevo, vai exigir um maior esforço da mente. Então, a gente vai desenhando a cada letra, né, que seja caneta ou a lápis, e isso vai na memória, eu vou guardando a escrita dela e o significado dela, tá? Então, a regra número 2, né, a dica número 2 seria escrever. Primeira, nuvem de palavras, segunda, escrever, tá? Porque, principalmente, né, nessa era tecnológica de WhatsApp, a gente esqueceu de como é que escreve, né? Até em português a gente esquece. Imagina em inglês, né? Então, uma dica aí. Pode passar a Bia, a terceira dica. Então, escrever. Esse papelzinho chamado post-it, para mim, é uma chave.
sabe? Eu escrevo, eu espalho na minha casa toda, no meu serviço, na sala onde eu trabalho. Eu vou colocando, sabe? Escrevendo e colando. Agenda, hoje eu tenho que fazer isso, qual é meu objetivo do dia de hoje. Então, que tal vocês pegarem essa dica, se puderem, né, colocar esse post-it, né? É um pequeno pedaço de papel que ele tem uma tira com a cola aderente e a gente vai escrevendo. Né? Essa semana, quais são as palavrinhas que eu aprendi? Vai colocando, vai colando, quem sabe? Né? Isso aí, lembrando, não é só inglês, ok? Pode passar a Bia, por favor. Tá? Ó, esse é o post-it, são vários post-its, espalhe pela casa, coloca aí, eu dei um exemplificando aí os dias da semana, tá? Vai escrevendo, porque tem algumas palavras, em inglês tem muito Y, tem muito W, né? Não é fácil, né? Tem muitas vogais juntas, consoantes juntas, que não é comum, né, em inglês. Porém, se você começar a escrever, colocar nesses papelzinhos, é uma maneira, né, uma maneira de guardar. Pode passar, Bia. Tá? Coloquei algumas frases aí. Objetivo, né? Viajar mais, menos internet, são algumas dicas interessantes, né, para a gente aprender, tá? Find love, be happy, quit smoking, travel more. Que tal vocês escreverem, guardarem essas frases, são expressões, e tentar vislumbrar e traduzir essas frases? Pode passar, Bia. Tá? Coloquei, né, outras frases. Join gym, quit smoking, be happy, read more, diet, save money, drink less, find love. Vamos traduzir essas expressões e guardá-las? São interessantes. Esse tipo de expressão, a gente fala em inglês, são imperativos. São palavras sem conectivos, sem artigos, elas são expressões para memorizar. Pode passar, Bia. Tem algumas frases aí também, tá? Do something important. Be a better person. Read a good book. Choose a dream. Tell someone I love you. Make somebody smile. Say thank you to your colleagues. Call your mom. Be kind with someone you don't know. Make someone laugh. Eu gostaria, se fosse possível, se vocês traduzirem essas frases. Tá? São frases interessantes. Mas o que, professor, tem a ver com o Enem? Bom, no Enem pode aparecer, né, em algum texto, alguma dessas expressões e, consequentemente, pode aparecer algumas dessas frases, dessas palavras isoladas, ou mesmo alguma dessas frases. Então, coloquei algumas dicasinhas de algumas frases que são muito usadas entre, né, os ingleses, com as expressões do jeito que são faladas, ok? Pode passar, Bia. E aí, né, tem uma nuvem de palavra com vários tipos de dar tchau. Tem tchau formal, tem tchau informal, tem tchau na brincadeira. Então, seria um exercício para vocês. Eu poderia, né, muito bem falar para vocês o que significa cada um, mas, né, que tal vocês tentarem traduzir? E se for particular, pode passar a mensagem para mim, né? Às vezes eu não preciso responder, não posso responder na hora, depois respondo, mas eu gostaria que vocês tentassem, né, traduzir essas palavrinhas. Pode passar, Bia. Boa noite. Boa noite.
E no final, né, coloquei aí algumas palavras que nós já aprendemos em greetings, que é see you soon, vejo você logo, take care each other, tome conta de cada um, see you, tchau, thank you, obrigado. Então, isso é despedida, que são mais usadas em inglês. Estão colocadas em post-it, estão colocadas, tenta escrever, tenta falar na frente do espelho, é interessante. Ok, Bia? Tá? Então, take care, cuide-se, tá? E tem uma frase no finalzinho, together we are stronger. Juntos nós somos mais fortes, tá? Então, isso é, né, a gente ajudando um ao outro, a gente vai aprendendo e vai memorizando. Com relação a essas 3 dicas, por hoje é só. E don't forget to carry of yourself. Não se esqueça de tomar conta de você. Cuide-se, tá? Então, tem várias maneiras da gente falar. Tá? Fui colocando algumas frases para vocês. Alguém tem alguma pergunta? E aí eu coloquei alguns links. Se vocês tiverem, né, algum tempinho, algum interesse, aí tem vários tipos de nuvens de palavra, tem vários tipos de post-it, e tudo que a gente falou, eu coloquei esses links aí para vocês pesquisarem. Até aí, gente, alguém gostaria de perguntar, de comentar, de falar alguma coisa? Ninguém? Aprenderam tudo? Vocês sabem todos os significados aí? Com certeza? Tá? Seria um exercício muito bom se vocês pudessem traduzir, tá? Agora, gente, nós estamos prestes a, né, novembro começam as provas, e para contextualizar, eu trouxe para vocês um assunto que ultimamente está bem visado na mídia e está acontecendo, infelizmente, no mundo. É sobre os refugiados. Alguém gostaria de falar o conceito, o que pode entender? O que são refugiados? Quem são refugiados? Alguém poderia falar? Gostaria de falar? Hello? Eu acho legal que eu estava lembrando aqui da aula do Carlos, que ele estava falando lá da época do Império Romano, e ele entrou nesse assunto, né? Trouxe ali o que eles agora, né, consideram os refugiados, né, consideram intrusos e tal. Aconteceu em vários momentos ali na própria história deles, né, que carregam esse preconceito, mas é isso, é interessante pensar nesse histórico. Que bom, né? Assim, sem saber, né, historicamente, o que tinha sido discutido, porque, galerinha, é isso que a gente chama de interdisciplinar, né? O professor de história, ele fala já desde da época que ele começou a conversar com vocês até chegar no dia atual. Eu sempre ouvi falar que a história é um círculo, tá? Ela vai, né, circulando, ela vai e volta, e o que somos hoje é resultado do passado, tá? Infelizmente, o número de refugiados são pessoas de outros países, que elas fogem em função da guerra, elas fogem em função da fome, né? Elas fogem em função de tragédias na natureza. Então, tem N motivos que elas fogem. E esse pode ser um tema da redação do Enem? Pode. Pode ser um tema de algum texto de inglês? Pode. E mesmo independente de prova de Enem, de prova, é um assunto que está aí atualizado, e nós, enquanto seres humanos, né, é para a gente refletir e pensar um pouquinho. O que são esses refugiados? Imaginar que eu sou obrigado, o refugiado é obrigado a sair do país de origem. Não é por livre e espontânea vontade. Ele não vai fazer
um intercâmbio, ele não vai viajar. Ele não tem outra opção. Ou ele sai ou ele morre. Ou ele é escravizado. Então, tem N motivos. Então, é um assunto muito vasto, muito denso. E, pensando nisso, o Bill, se você pudesse passar o PDF sobre vocabulário antes do filminho, só para a gente contextualizar, né? Então, para a gente entender um pouquinho, né, de por que as pessoas, imagina a mãe fugindo, né? Por que acontece? Em junho é marcado, é uma data importante, né, para os direitos humanos. O dia 20 de junho foi estabelecido pela ONU, né? Passei um filminho que é a Organização das Nações Unidas, depois vocês podem rever ou ver se vocês não conseguiram. Tem alguém que está com a mãozinha levantada, quem é? Fui eu, só que eu lembrei que tem a comitiva dos refugiados, né, nas Olimpíadas, e eu achei bastante interessante quando eu fiquei sabendo, assim, desse grupo, né? Não sei se vocês viram aquele videozinho de Acnur. Primeiro, assim, reportando, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela surgiu depois da Segunda Guerra para tentar minimizar o sofrimento. E essa é uma coisa muito rápida. Eles tinham proposto ser 1 ano, 2 anos no máximo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Tá? Até hoje, a ONU existe e ela precisa fazer intervenções, e elas têm vários departamentos lá. E esse que você falou, Bia, é muito interessante. E normalmente quem participa da ONU são voluntários. E o vocabulário, e falar refugiado em inglês é refugee, tá? Voltando, esses voluntários, depende do departamento, no caso das Olimpíadas, que acabou de acontecer agora, esses refugiados fazem credenciamento e eles, por livre e espontânea vontade, eles vão lá receber as pessoas do mundo todo das Olimpíadas. Então, o Japão, principalmente com a língua muito difícil para a maioria das pessoas, né? Mesmo com a Covid, foram aqueles voluntários receber, informar, conduzir, sabe? É muito importante. E tem agência dentro da ONU, que é a ACNUR, ACNUR. Essa agência internacional é para ajuda aos refugiados. Então, eles levam comida, eles levam moradia, a saúde, dignidade, dentro de uma possibilidade. Então, algumas pessoas, algumas entidades, algumas instituições que podem contribuir financeiramente existem, né? Então, existem vários departamentos, mas importante, nesse assunto do refugiado, a gente vai falar sobre a ACNUR. Pode passar, Bia, por favor. Então, refugiado é o quê? Em busca do refúgio, né? Infelizmente, mais de 1% da população mundial, você imagina, uma pessoa em cada 95 estão no momento de deslocamento forçado. É porque eles querem não, porque é obrigado. Você imagina, 1 a cada 95 pessoas. E aqui no Brasil, principalmente, começando lá no norte, né, são os refugiados venezuelanos, que buscam um recomeço, né, nas regiões mais próximas das fronteiras da Amazônia. Você imagina, no norte já é complicado, no norte do Brasil. Já falta emprego, já falta moradia. Acrescentando, né, com os refugiados, então, tanto para o governo como as pessoas que moram, é muito complicado. Imagina aqueles que estão refugiados com fome, sem moradia. Então, a coisa complica mais ainda, né? Pode passar, Bia. Aí eu coloquei uma nuvem de palavras também, com várias palavras interessantes. Aí, algumas, gostaria que vocês procurassem. Homeless. Imagina, home é casa, less é menos. Imagina qual pode ser o significado. Asylum, né? Seeker, asylum seeker.
border, grief, immigration, Chris, help, life. Então, aqui são várias palavrinhas que são agregadas a essa população que são refugiados. Pode passar, Bia. Aí está o mundo. Aí, infelizmente, o mundo inteiro tem pessoas que são exiladas, que estão com medo, com fear, tem guerra, tem o ar. Elas fogem em função da raça também, às vezes determinados locais, alguns países, elas fogem em função da raça. Outside, fronteira, estão, né, por causa das crises. Então, são palavrinhas que são muito importantes para o vocabulário com relação aos refugiados. Seria muito importante vocês procurarem, né, a tradução delas. Ok, Bia, pode passar. Então, gente, foi um pouquinho do vocabulário sobre refugi, que são os refugiados, para vocês se inteirarem desse assunto, né? Como nós falamos de outras vezes, eu tenho certeza que outros professores falam, que todas as provas são contextualizadas com temas, né, atuais, são contextualizados com coisas que estão debatidas. Bia, se você pudesse colocar aquele videozinho pequenininho em inglês, né, só para a gente tentar... Gente, está em inglês mesmo, só para vocês ouvirem, tentar, assim, normalmente eu fecho os olhos quando vejo algum vídeo, né? Mas esse é interessante, que ele é segundos, só para vocês conseguirem entender, né? Pelas imagens que vão aparecer, vocês vão entender. I want the world without the world we want. I want a world filled with smiles and laughter, where everybody spreads love instead of hate. I want a world where all people take care of our planet. I want a world without pollution. I want a world where our children can go anywhere safely and freely. I want a world where our unique differences won't separate us, but rather unite us in love. A world that brings justice to those who treat anybody as anything other than equal. I want a world without borders, physically and mentally, where all people are treated equally, no matter what. I want a world of liberation, a world where we can breathe without borders of identity, gender, or race. A world where we are free, spoken, heard, and equal. A world where we can all belong. Então, esse vídeo ele é bem pequenininho, ele é em inglês, mas ele consegue passar, né? Pode ser uma propaganda de uma instituição, mas é o objetivo da ONU. A palavrinha principal, a expressão principal, eles falam the world we want, the world we want, o mundo que nós queremos. Eles colocaram algumas palavrinhas, algumas pessoas falando, várias nacionalidades, várias raças estão colocadas. Eles estão pedindo justiça,
equality, igualdade, a better place, um lugar melhor, power for the people, poder para as pessoas, igualdade. I want a world no borders, eu quero um mundo sem fronteiras. Então, se vocês pudessem ouvir, que ouvem mais esse vídeo várias vezes, eu tenho certeza, além dele ser inspirador, emocionante, ele pode ser, muitos falam que utopia, o que é utopia? É uma coisa que eu sonho que nunca vai acontecer. Uai, depende, se eu quiser, vai acontecer. Né? Um pinguinho, uma gotinha que cada um fizer, né? Nós podemos conseguir um mundo melhor. Então, aí tem um vocabulário grande para vocês aprenderem, e eu gostaria de ouvir vocês. Ô, Bia, gente, a Bia, né, nós fazemos bastante debates, né? Já fizemos anteriormente sobre cinema, né? Sobre educação, e eu gostaria de escutar um pouquinho a Bia. Alguém mais aí gostaria de falar alguma coisa? Que eu vi só boa noite, acho que foi do Davi. Cadê o resto da galerinha aí para falar alguma coisa? Todo mundo mudo? Bom, enquanto o pessoal está criando coragem, eu acho legal você falar, assim, eu já vi várias coisas, né, vários conteúdos, assim, de série, de filme que trata essa temática, né? Tem um que eu achei muito, que assim, é um dos que me fez mais pensar sobre essa realidade e tal, quer dizer, vamos dizer assim, com certas críticas, né? Que é uma série de comédia, inclusive, que tem na Netflix. Elas são pessoas, é uma família de cubanos, né? Nos Estados Unidos. E tanto essa, né? Essa série, quanto algumas outras, né? Tem claramente ali cenas, né? Que mostram preconceito, por exemplo, do falar espanhol, né? Sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente fala espanhol, né? Não é pouca gente, né? É um universo de pessoas que falam espanhol. Não é igual a gente. A língua mais falada, né? É, igual que a gente utiliza, em geral, o português, mas eles utilizam lá o espanhol e o inglês e tal. Então, acho que tem várias coisas assim nessa temática, né? Do preconceito e tal. Essa temática é muito densa. Ela requer muita discussão, muito debate, né? Porque aqui, não sei se vocês sabem, aqui em Contagem especificamente, tem muitos angolanos, muitos africanos, principalmente na região do Nacional. Em 2010 e até 2013, chegaram vários angolanos em Contagem. Tinha um programa, né, que a gente dava aula de português para eles. E praticamente todos eles falam francês, além da língua nativa, né? Eles falam francês e falam espanhol e inglês. São poliglotas, né? Falam vários, porque em função da localização do país, então tem muita afinidade com essas línguas. Então, eles traziam, né, porque hoje não tem muito contato com eles, essas dificuldades de ser refugiados, né? E ratificando para vocês que a língua que eles escolheram enquanto língua franca foi a língua inglesa, porque para eles conseguirem se locomover, viajar, fugir através do mundo e chegar no Brasil, que eles chegaram no norte, às vezes chegavam no sul, até chegar em Contagem, eles conseguiam comunicar através da língua inglesa. Então, esse assunto, gente, dá para ficar conversando 2, 3 horas, né? Então, eu me propus a trazer esse assunto, né, para vocês repensarem, pesquisarem realmente sobre os refugiados, para vocês terem base, argumentações, né, para provavelmente, possivelmente, se cair, né, alguma coisa sobre refugiado, pode cair em qualquer conteúdo, geografia,
em história, em português, né, em ciências, muita coisa a ser debatido com relação à saúde, com relação à vida, ao trabalho, ao preconceito, ao racismo, à homofobia, muita coisa a ser discutida com relação a refugiados. Tá? Então, eu trouxe um pouquinho para vocês, algum vocabulário com relação, né, a refugiados. Uma coisa importante que eles falam, take care of your planet, nesse vídeo, tome conta do seu planeta. Então, esse vídeo também, ele traz problemas da sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre a convivência, sobre a justiça, coisas que a gente sonha acontecer, né? A gente sonha a better place, um lugar melhor. Então, ouçam mais, dá uma olhadinha umas 2, 3 vezes desse vídeo. Tem outro que é sobre a ONU, sobre essa agência Acnur, né? O que eles fazem para os refugiados. Ô, Bi, será que você pode passar aquele vídeo sobre a Acnur? Só para conhecer, né, que existe. Aqui em Belo Horizonte tem uma agência para refugiados, tá, gente? Eles fazem um trabalho muito bacana. Vamos ver se vai conseguir colocar, só para vocês. Aí, ó. O mundo enfrenta a maior crise de refugiados da história. Milhões de pessoas são forçadas a deixar seus lares todos os dias por causa de conflitos armados, violações de direitos humanos e perseguições. O Acnur, Agência da ONU para Refugiados, trabalha para garantir a proteção das pessoas refugiadas no Brasil e no mundo, para que elas possam reconstruir suas vidas de forma digna e segura. Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Ok, galera. Assim, não é propaganda, que eu nem pertenço a essa agência, mas é no sentido de vocês conhecerem. Existem críticas, né, com relação, a gente sabe que existem algumas coisas que não concordamos, mas, no geral, qual que é o objetivo dessa agência? É conseguir ajudar o máximo de pessoas refugiadas no mundo, sabe? Levar o mínimo de dignidade possível a essas pessoas. Tá, gente? Então, o que eu trouxe hoje foi um pouquinho, né, dessa temática para vocês conseguirem, né, ficar a par desse assunto, conseguir vocabulário, né, memorizar algum vocabulário, né, com relação a essa temática, para vocês irem memorizando e ficarem um pouquinho mais atualizados com relação a essa temática. Alguém gostaria de falar? Gostaria de ouvir alguém, né, falar alguma coisa. Eu propus para vocês fazerem um pequeno texto para a gente, né, discutir, para a gente corrigir, para ajudar vocês. O que vocês pensam, né? Qual a crítica, o lado bom, o lado ruim, né, com relação a se existe lado bom, né, a refugiados, né, e colocando algumas palavrinhas, como a gente tem influência da língua inglesa no nosso dia a dia, façam um pequeno texto em português, colocando algumas palavrinhas, né, podem usar aquelas palavrinhas que eu coloquei na nuvem de palavras para vocês memorizarem, para vocês praticarem tanto o português como a redação, né, como a temática. Seria interessante, né? Eu propus e gostaria se vocês animassem a falar, né, a fazerem esse pequeno texto, ok? Alguém tem alguma coisa para falar? Vocês estão muito caladinhos, galera. Milene? Sim. Estão tímidas. Então tá, galera. Olha, se vocês quiserem colocar alguma coisa no grupo, como pergunta, ou se quiserem colocar no privado, tá? Fique à vontade, né?
bom fazer esse exercício, porque tudo a gente aprende, gente, exercitando, tá? Se eu vou aprender a dirigir, se eu não pegar o carro e dirigir, eu não vou conseguir dirigir. Se eu fizer, né, se eu quiser aprender digitação, se eu não pegar o computador, né, o tablet, não digitar, não adianta que eu não vou aprender. Sempre eu vou errar no começo. Vou errar 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Não fiquem tímidos, intimidados com relação a escrever. Eu preciso escrever para ver o que eu estou errando, tá? Para vocês fazerem uma redação boa, para vocês se darem bem em alguma entrevista de emprego, alguma redação, vocês precisam praticar. Então, escrevam, pode escrever, não é questão da gente vai dar nota, que vai ser errado ou não. A gente vai tentar, assim, auxiliar, mediar, tá? Para ver se vocês estão indo no caminho de argumentação, de conseguirem colocar as ideias de vocês no formato que o Enem, às vezes, exige, tá bom? Então, gente, por hoje, it's okay. See you later. Vejo vocês the next class, na próxima aula. Pretendo trazer algumas questões da língua inglesa para a gente treinar. Mas gostaria que vocês também falassem, né? Interagissem, seria bom, tá? Se quiserem colocar carinho, não precisa, mas seria bom ouvir vocês para ver se vocês estão conseguindo, né? Conseguindo um insight, algum conhecimento, o que vocês gostariam de aprender inglês para fazerem uma boa prova, né, do Enem, tá bom? Então, the next class. Até a próxima para vocês, ok? Até a próxima. Tchau, Bia. Muito obrigada novamente por você colocar aí para a gente esses materiais. Tá? Vou parar de gravar.